Bendito seja o Senhor. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Queridos, por gentileza, pegue sua Bíblia, por favor. Abra ela comigo na primeira carta escrita por apóstolo Paulo à igreja na cidade de Corinto. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 24. Os irmãos estão procurando, quero expressar meu sentimento de adoração ao Senhor pela vida do pastor André, juntamente sua esposa, sua família, que sempre nos recebe com muito carinho. Deus abençoe de uma forma toda especial, abraçando. E tem pessoas que nós somos companheiros, tem pessoas que são colegas, mas tem pessoas que nós consideramos amigos e irmãos. E em alguns momentos a minha alma se apegou à sua, porque eu lhe vejo aqui liderando, vejo uma grande influência no Estado, na ordem eclesiástica. Mas quando eu estive pegando em Porto Velho, naquele evento, algo me alegrou muito minha alma. Lhe vi servir nas mesas, lhe vi exercendo a diaconia. Isso, nesse momento tão delicado da história da igreja, que as pessoas estão mais querendo ter para poder se mostrar a ser. Você encontra um pastor que lidera um Capitão Belo servindo mesas. Isso é um cristianismo e isso me impactou. Tem muito pastor presidente de campo que é mais administrador de vaidade do que alguém que tem um propósito. E o senhor me conhece, é um homem inteligente, eu sou bem, minha personalidade, o senhor já sabe, eu não finjo quem eu sou. Então eu quero reconhecer o Senhor na sua vida e adorá-lo pela sua história, pela sua família. Deus lhe abençoe. Abraçando o pastor André, abraço dos demais ministros que aqui congregam, que o Senhor os abençoe. A liderança desse jovem, eu amo a vida desse moço. Esse moço, eu vejo muito Deus na vida dele. Não sei por quanto tempo ele vai ficar com o senhor aqui não, porque na hora que o Brasil descobrir ele, vai ser complicado. Muita graça, muita unção. Josafá, é um prazer revê-lo nessa quebra. O que eu amo nesse cantor é isso. Ele vem para adorar. Ele não quer tirar oferta, ele não quer profetizar, ele quer adorar. E Deus vai usando a vida dele. Deus lhe abençoe. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. As autoridades municipais, quer seja do executivo, quer seja do legislativo, jurídico desse município, Deus os abençoe de uma forma toda especial. Diz o texto sagrado: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Retorne para mim o versículo de número 18. Eu gostaria que a igreja aqui em Ariquemes, que é uma igreja muito ordeira e educada, lesse o mesmo versículo comigo, por favor. Após a minha contagem, 1, 2, 3. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Orando por vocês e pedindo a Deus uma palavra. E quando você vem muito no mesmo púlpito, você tem que tomar cuidado para não repetir, né? Mas o meu coração se aqueceu muito hoje. Eu acho que a pessoa que sentou do meu lado hoje na aeronave pensou que eu estava com alguns problemas emocionais. Ou eu acho que ele estava me julgando, pensando que eu estava meio em surto. Eu fui lendo. Ajoelhou, depois levantou, e você abria esse livro preto, e ficava olhando, eu digo, não. Aí eu disse, você não vai entender, não. Então a presença do Senhor comigo hoje foi muito linda. E eu queria pregar algo do meu coração. Mas Russell Shedd disse que existe três tipos de mensagem. A mensagem do coração,
a mensagem da cabeça e a mensagem da alma. A mensagem do coração, a gente diz, rapaz, o culto foi top, me alegrei, pulei. Aí você pergunta, e o que foi a pregação? Rapaz, não lembro não, mas foi bom demais, eu senti. São mensagens que alcançam só a emocional. E tem aquela mensagem que vem muito do nosso ego, né? Que queremos provar para as pessoas que a gente sabe. Usamos toda a nossa retórica, nosso português, toda a nossa epistemologia dos assuntos e alcançamos a opinião das pessoas. As pessoas dizem, rapaz, que cara inteligente. Eu nunca tinha pensado assim. Mas eu posso ter certeza que desde 1998 que eu prego essa palavra. Palavras de emoções não mudam vidas. Palavras de racionalidade não mudam vidas. Mas existe aquela mensagem, e alguém vai entender, que quando acaba o culto a gente diz assim, rapaz, como Deus falou comigo. Quem veio buscar essa mensagem hoje? Quem veio buscar? Então, antes de entrar no mérito, vamos entender o contexto geral da epístola e vamos para o versículo para aplicá-lo. O cânon do Novo Testamento, os livros sagrados do Novo Testamento, as tradições dizem que Paulo escreve 3 cartas de direcionamento, de construção da cosmovisão doutrinária da igreja. E uma dessas cartas se perde com o tempo. Ó, para você entender a magnitude da influência que a igreja na cidade de Corinto tinha. Primeira e segunda epístola entram no cânon, a terceira se perde. A síntese interpretativa da segunda epístola, Paulo está exercendo a autoridade apostólica e pastoral para fazer defesa ou uma parte apologética da sua autoridade de pastor e poderia doutrinar aquela igreja. Para você entender o que eu estou lhe dizendo, na segunda epístola, capítulo 10, versículo 1 e 2, Paulo diz que alguém está espalhando na igreja que ele não poderia ter autoridade pastoral e apostólica porque ele andava levianamente. Outra tradução vai dizer que dizem que ele era carnal. E Paulo vai dizer, eu não vou debater, não vou gastar energia, porque eu sei que as armas da minha milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Mas a primeira epístola, Paulo encontra, Jesus está aqui, lá no capítulo 1, versículo de número 9 e 10, Paulo escreve, eu estou escrevendo com a intencionalidade de inspirar a vós a terem propósitos, koinonia, unidade. Eu quero que a igreja, mesmo cheia de dons, não perca a sua koinonia e sua diaconia, o seu serviço, para que ela viva a martiria, seu testemunho. E quando ela viver a martiria do seu testemunho, ela vai poder viver querigma, a proclamação. Aí Paulo diz, mas eu soube pela família de Cloé que há divisão no meio de vós. Paulo encontra uma igreja cheia de dons, mas sem unidade, cheio de cultos, mas sem propósito, cheio de festa, mas sem comunhão, porque a igreja estava cheia de donos, porque as pessoas pensavam que a igreja era o encontro de comércio, e quem influenciasse mais, tinha poder sobre ela. Aí eu amo Paulo, aí Paulo diz, Cristo está dividido, eu morri por vocês, porque uns dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu só sou de Jesus. É aqueles crentes que graças a Deus aqui não tem. É aqueles que dizem assim, o culto só serve para mim se for o culto de Pedro. Tem que ter usos e costumes e tradições. Se não for assim, não vale. Aí ele quer mandar em todo mundo do jeito dele. Aí tem aqueles, não, se o culto não for intelectual como o culto de Paulo, eu não me agrada. Outro diz, não, se não for do peteca em qual o culto de Apolo, para mim não serve. Aí outros vão dizer, quer saber de uma coisa? Hoje eu congrego ali, e eu não pertenço a lugar nenhum, que eu só sou de Jesus. Aí Paulo vem, estou pregando Bíblia, lá no capítulo 1, versículo 26, e refuta todos aqueles que se achavam dono. Porque tu dizendo, eu sou do grupo de Pedro porque eu sou isso, eu sou do grupo de Apolo porque eu sou isso, eu sou do grupo do Ciclano porque eu sou isso. Aí Paulo diz, deixa de conversa. Deus não chamou muitos sábios, fortes, ricos,
e poderosos. Mas Deus chama na salvação, e dentro da salvação Ele escolhe. Aí, meu irmão, é com você, Jesus. Os loucos para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes. Ele chama e escolhe os que não são para confundir os que são. Então Paulo já refuta a prepotência, e eu vou entrar no mérito do texto, chamado meritocracia. Que eles diziam: é eu que tenho que ser usado por Deus, porque eu tenho um currículo, eu tenho um mérito, eu sou o cara. Aí Paulo diz: é mesmo, coisinha, é mesmo. Você não entendeu a espinha dorsal do Evangelho. Aí Paulo vem e diz: ei, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que Paulo quer dizer? Calma, já já você vai dar glória. Vamos entender o raciocínio. Paulo está dizendo assim, que toda divisão que a igreja estava vivendo internamente era por uma influência externa, porque eles entravam, mas não eram transformados. Eita, eu vou entregar. Mas queriam transformar a igreja internamente por aquilo que vinha de lá. Como? Simples. A sociedade na época de Paulo e de Jesus era dividida em só três culturas. Quantas culturas? Três. A cultura judaica, a cultura romana e a cultura grega. E as três culturas influenciavam o mundo: os judeus pela sua ortodoxia, os gregos pela sua intelectualidade, racionalidade e filosofia, e os romanos pelo seu poder político e bélico militar. E as três diziam: só pode, eu vou entregar, ser reconhecido, ser aceito pelo mérito. Os gregos diziam: este é o cara, porque até os deuses vão lhe aceitar, porque este é intelectual, esse tem um currículo. Os romanos vão dizer: não, ele vai se aproximar de César, porque a força política e a força militar que ele tem é tremenda. Mas esse aí vai se destacar, porque os judeus vão dizer: não pode entrar manco, nem cego, nem imperfeito, só pode ser perfeito para entrar. Aí as três culturas trabalham com a meritocracia, só escolhe os bons, os melhores. Essa mensagem não é para você que tem currículo, que se acha o melhor, que está me olhando de cima para baixo, que está procurando alguma coisa na minha oratória, na minha postura, para justificar a tua falta de sensibilidade espiritual. Quer transferir para mim a responsabilidade do seu culto? Não, só estou entregando a mensagem. Essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para aquele moço que ninguém dá nada por ele. É para aquele moço que veio hoje arrastado, porque os hormônios, os desejos, as fragmentações de relacionamentos abusivos, traumas, justificativas emocionais, ele levaria a desistir, mas ele não entende, porque mesmo cheio de erros e pecados, o Senhor olha para ele e diz: é você, é você. Alguém está no culto? Não, calma, eu estou na introdução, eu vou entregar. Aí, no meio dessas três sociedades, que toda a sua influência, acorde por favor, é para exaltar o que o homem tem, e para exaltar o que o homem realiza, e o que o homem oferece para ser aceito. Aí eu tenho um filho que tem transtorno espectro autista, hoje está em suporte 1, entrou no meu escritório para fazer um devocional comigo, e pelo que eu estou vendo vai ser um teólogo, misericórdia, o cara me faz cada pergunta. Aí ele lendo, ele fez uma parte expositiva do Salmo, ele olhou para mim e disse: tá, papai. Ele me chama de pastor. E aí, pastor, quero lhe perguntar um negócio. Digo: pois não? Não, mas sente aqui, pastor. E ele senta aqui, é cheio de ritual. Quem convive com autista sabe. Aí ele olhou para mim assim: o que eu posso oferecer a um Deus que tem tudo? Como é que é? Porque o senhor hoje deu uma aula na igreja sobre teologia.
a teologia que apresenta os atributos eternos e pessoais de Deus. E o Senhor colocou a magnitude desse Deus. E o que a gente tem para chamar a atenção dele? Se antes que houvesse dia, ele é Deus. Que ele é antes do tempo, porque o tempo nasce dentro dele. A eternidade, não, ele não anda no tempo, o tempo que está nele. E foi perguntando, e eu fui me afundando, eu digo, e agora? É isso que escandaliza. Porque a gente tenta interpretar a escolha de Deus no nosso senso de justiça. E quando você vai escolher alguém, seja sincero, você só vai escolher quem lhe agrada. Aí Jesus faz o quê? Sai do templo, larga Pilatos, larga Anás, Caifás, larga os gregos, e chega e diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. No vale da sombra da morte brilhou a luz. Aonde? Aonde estavam os excluídos? Então, a sociedade que se diz tão moderna, tão pós-moderna, ela é tão hipócrita, tão demagoga, que divide o homem em classes sociais: alta, média e baixa. Mas Paulo vem e diz: é loucura mesmo, porque ele não morreu pelos melhores. Fala baixinho, não vou forçar a barra não. Ele não escolheu quem é o bom. Ele não desceu do céu para escolher os caras. Ele desceu porque ninguém podia subir. Ele veio porque ninguém podia chegar. Então eu vou gritar 3 vezes, porque eu acredito que aqui é uma igreja biblicista. Antes de Pentecoste tem que ter cruz. Só desce algo do céu quando algo da terra é realizado. E o que é realizado na terra? Ego crucificado, prostituição crucificada, mentira crucificada. Cadê os pentecostais ali? Entenda, eu quero me conectar a você. Duas palavras o Espírito do Senhor me visitou na aeronave, foi ordinário e extraordinário. Ordinário, para o dito comum, é algo agressivo, algo ridicularizado. Mas na terminologia é aquilo que é ordenado, aquilo que você consegue cumprir em uma ordem. Mas o extraordinário, pegou? É aquilo que vai além da ordem. Aí eu vou gritar, que acho que alguém vai vir comigo. Na cruz se manifestou a obra extraordinária. Quem entende? Eu vou gritar mais uma vez: aonde está o sábio? Quem pode explicar a vida? Aonde está o inquiridor que julga as pessoas e mede? Aonde está o currículo dos homens? Não, a prova é a Deus salvar os crentes, não pelo mérito, não pela filosofia, nem pela política, nem pelo bélico poder, mas salvar os crentes pela mensagem da cruz. Quem acredita na mensagem da cruz? Quem acredita? Levante as mãos por gentileza. Eu sei, você vai continuar com esse ar analítico, você vai continuar com essa postura comportamental de religioso. Não vi lhe convencer. Acabou. Eu vim porque às 5h45 da manhã Deus falou comigo: não durma, ore. Eu tinha chegado em casa às 3h30 da manhã de uma pregação. Eu disse: não, ore, porque vai ter meninos e meninas que vai olhar para o mundo mérito dos homens, não vai ser escolhido, não vai ser aceito, vai ser diminuído, porque os homens valorizam o que você tem, não o que você é. E as pessoas usam os outros como um copo descartável. Enquanto você tem utilidade, você vale alguma coisa. Satanás acusou ele o dia todo, mas hoje o Senhor está me tomando para lhe dizer: ei, os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais, mas nós que cremos, a cruz de Cristo ainda é poder.
C.S. Lewis diz que o Filho de Deus se tornou homem para dar possibilidade aos homens se tornarem filhos de Deus. A W. Tozer vai dizer que a cruz de Cristo é a coisa mais revolucionária que apareceu na terra. Porque poder social, intelectual, econômico e militar nunca pode mudar a essência humana. Dizem que chegaram à lua, a tecnologia está aí, mas as misérias de 2000 anos atrás ainda existem: morte, violência, preconceito, exclusão. Mas num dia que ele foi levantado, como disse o próprio Cristo, é necessário o trigo cair na terra e morrer, e quando se multiplicar, terá vida. É chegado o tempo do príncipe desse mundo ser expulso, e eu, quando for levantado, atrairei vós para mim. Naquela cruz, humilhado, ferido, eu sinto o Senhor, foi colocado uma placa do seu crime: aqui já és o rei dos judeus. Em aramaico, como eu estou sentindo a graça, em grego e em latim, dizendo: essas três culturas vão se aproximar da cruz, e quem se aproxima da cruz, a nudez de Cristo é revelado nas suas feridas, e é revelado os segredos mais ocultos de nossa alma. A cruz de Cristo revela nossos instintos mais pervertidos, a nossa natureza mais perversa, porque ninguém neste culto, principalmente eu, pode levantar os olhos para o céu e dizer: Senhor, eu mereço ir para aí pelo meu mérito, eu mereço sentir a tua presença porque eu sou bom. Não! Se a igreja brasileira não voltar para a mensagem da cruz, culto vai se manifestar mais talentos, cultos vão se manifestar mais os homens, mas quando uma igreja volta aos pés da cruz, aí tem Pentecoste. Alguém está me ouvindo aqui? Encha a cara. Rabo, essa é o Neo Camaragawa. Tem algumas pessoas que não vão entender, é clássico, porque a cruz não pode ser entendida pela sabedoria dos homens, a cruz não é entendida pela força dos homens. O próprio Deus disse: é pela sabedoria de Deus que Deus não permite um homem entender por sua força o que a cruz significa. Mas aprove a Deus, e se tu não reagir, eu vou jogar água em tu. Salvar os crentes pela mensagem filosófica, pela mensagem do mérito. Não, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da mensagem. Vem, pensa comigo, estou falando para pessoas inteligentes. Como é que alguém é perfeito, santo, poderoso, como perguntou meu filho, que não precisa nada de ninguém? Ele é tão Deus, tão poderoso. Se ele quisesse criar nova criatura, ele cria. Se ele quiser passar esse mundo, ele passa. Se ele quiser iniciar tudo, ele fala. Se ele quiser dar um sopro e acabar essa criação e colocar algo, ele é Deus. Ele não precisa de ninguém aqui, mas todos nós precisamos dele. Mas mesmo assim, ele olha para esse menino, para essa menina, para esse moço que não teve amor paterno, para essa criança que não sabe o que é conexão no lar, mas ele está de braços abertos. Então hoje não é dia de você olhar para você, hoje é dia de olhar para a maior razão que você tem de continuar. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Pegue na mão de alguém, por favor, pegue na mão de alguém com todo respeito. Balance essa pessoa, balance ela. Diga: a obra na cruz é extraordinária. Por quê? Por quê? Por isso que eu entendo a parábola que Jesus disse. Tinha dois homens que deviam ao mesmo homem. Um devia 50 e o outro 500. No mesmo cenário havia um fariseu da meritocracia ortodoxa, teológica e religiosa,
e havia uma mulher adúltera, pecaminosa. No mesmo cenário, no mesmo culto, tem um religioso convencido e tem um pecador arrependido. No mesmo culto tem aquele que observa o pecado dos outros, mas não sente os seus próprios pecados. No mesmo culto tem aquele que faz a festa para se apresentar, mas tem no mesmo culto aquele que já sentiu o peso da cruz, porque já sentiu o peso dos seus pecados. O texto diz que a mulher cai nos pés de Jesus. Ela não quer saber quem está cantando, ela não quer saber quem está pregando, ela não quer saber quem vai ter o poder, ela só quer Jesus, ela só quer. Aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: vem cá. O homem perdoou o que tinha 500 e perdoou o que tinha 50. Quem ama mais? Quem mais é perdoado. Se você não entende que a cruz é revolucionária, que a obra foi feita, é porque você não entende o preço que foi pago, você não entende a mensagem que é anunciada, e você não entende o que é o resultado. Deixa eu ler algo que eu já vou correr. Estou sentindo Jesus de uma maneira poderosa. Aleluia. A cruz não foi um acidente, não foi um fracasso de um Messias sangrando. A cruz não foi um fracasso de um coração atravessado. A cruz não foi um fracasso de um corpo moído por espinhos e por cravos. Não, a cruz, aleluia, foi a coroação de um Salvador do mundo. Foi ali naquele madeiro que o amor eterno abriu os braços e nos chamou pelo nome. Quando Jesus foi levantado da terra, algo aconteceu no mundo espiritual. O céu respondeu com voz, a terra estremeceu, o inferno se abalou, porque só tem um que tem a condição, ai, mas se tu não reagir, de ligar a terra ao céu e céu à terra, porque ele era tudo do céu e foi perfeito na terra, para dizer aos imperfeitos: vem meu filho, vem que o meu amor é perfeito para você nessa noite. Levante as duas mãos por gentileza. Só quem é grato pela salvação em Cristo Jesus. Em um período de mensagens antropocentristas, em um período de mensagens coaches e de desenvolvimento humano, em um período que é mais importante falar das qualidades dos homens, eu entendo que você não vai entender nada do que eu estou falando, porque a sabedoria da cruz é mostrar nada de mim e mostrar tudo dele. A sabedoria da cruz é entender que os homens vão enxergar o meu terno novo, minha gravata, a chave do meu carro, e vão dizer: que homem abençoado. Não, a mensagem da cruz vai enxergar um filho que foi espancado pelo pai até os 10 anos, enxergar um semi-analfabeto, enxergar um favelado, enxergar uma quarta geração de alcoólatras, enxergar alguém que queria se matar com 15 anos, enxergar alguém que tentou morrer com 17, enxergar alguém que a meritocracia grega dizia: os deuses rejeitou, e a enxergar alguém que os romanos dizem: esse eu não quero porque não tem nada para oferecer, e os judeus dizem: esse é imperfeito. Mas no dia que João foi batizar Jesus, ele deu um título que ninguém pode ter. Que título é esse? Eis o Cordeiro de Deus que eita. Repita comigo, por gentileza. A mensagem da cruz. Fala para fora, a mensagem da cruz é extraordinária.
extraordinária. Porque o preço foi pago. Vem cá, Jeremias. Sim, Senhor. Já anunciei o cativeiro. Sim, Senhor. Os caldeus estão chegando. Sim, Senhor. E agora eu vou te mostrar o mistério. O que é? Teu primo, Hananael, vai vir a ti. Alguém pega, por favor. E vai te apresentar uma terra em Anatote. Terra de porta de entrada. Queimada, rejeitada, ferida e excluída. Vai lá, Jeremias. E tu vai pegar um papiro. Alô? E vai escrever o valor que tu vai pagar. Mas Jeremias, Senhor, o cativeiro está aí. A terra está queimada. Por que eu vou investir naquilo que não tem valor? Não entenda agora não, meu filho. Vai entender mais tarde. Só escreve. E calma, Jeremias. Escreve toda a dívida que tu pagou. E sela com 7 selos. Segura. Vem cá, Rutinha. Bota a roupa de noiva. Vai lá na eira. E deita nos pés de Boaz. E quando ele acordar, tu grita: ser meu remidor, meu resgatador. Porque eu vou resgatar Ruth, a família de Noemi e tudo que eles perderam. Você vai fazer? Chama 12, não. Chama 24 testemunhas. Alguém vai pegando. Escreve no rolo e anota. Eita, não entendi. Chega Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Estou sentindo o poder de Deus. Versículo 18. Vós não foste comprado pelo preço que perde o valor, que é ouro e prata. Pedro está andando no comércio de mercado de escravos, dentro da grande Roma. E ele começa a enxergar essa prata, 30 prata, 35, e começa a ver que todos os homens têm um valor definido. Mas hoje era um valor. Será que eu estou pregando besteira? Amanhã era outro. Mas Pedro vai escrever: deixa de conversa. Enquanto os homens te medem pelo lugar que você nasceu, pela geografia que você tem, o diabo nunca vai te achar, enquanto o sangue de Cristo foi o preço da sua alma. Cadê os biblicistas aqui? Cadê os biblicistas aqui? Ei, por que a Santa Ceia é tão importante? Porque ela é memória, ela é celebração e ela é esperança. Quando se reunirem no meio de vós, fazer isto em memória. E quando fizerem isso, façam com alegria. E como e bebo até primeiro princípio. Se você precisa que o pregador mande você glorificar, depois de tudo que você ouviu, você é agressivo. É mais um religioso convencido no ambiente. Mas aquele que um dia sabe o que João disse: se andarmos na luz, como na luz ela está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue, eita, eu vou repetir 3 vezes, que acho que os pentecostais acordaram. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem está no culto é João. Sobe para cá, João. Sobe aqui, João. O que tu está vendo? Um mar de vidro, um trono glorioso, 4 seres que manifestam a sua monarquia: anjos, serafins, querubins, 24 anciões. Alô? A igreja do velho, 12 tribos. A igreja do novo, 12 apóstolos. E eu vi na igreja e ninguém podia pegar. Eu vi para os 4 seres viventes e ninguém podia tomar. O que? Eu vi aquele que estava centrado, um rolo na mão com 7 selos, e ninguém era digno de tomar. Meu irmão, acho que eu não vou terminar essa mensagem não. Ei, ninguém, nem no céu, na terra, nem na igreja, nem os anjos, ninguém.
E diz a Bíblia, alô? E João começou a chorar, porque ninguém podia pagar a dívida. Mas um dos 24 anciões, a igreja não salva, mas a igreja anuncia quem salva. Alguém que gosta já deu glória. Falou, chore não, João. Por quê? Tem alguém. Tem alguém que não vai me rotular com as moedas de Judas, que não vai vender o santuário da igreja por 2 milhões. Que não vai consagrar porque é B ou C. Tem alguém que é digno de tomar o rolo, porque foi morto e reviveu. Eita, tem uma glória para descer aqui, irmão. Ei, eu vou repetir 3 vezes, porque eu já vou para a aplicação. A cruz de Cristo revela a obra extraordinária, porque o preço foi. Quando João, pastor André, levanta os olhos, a igreja tem que levantar os olhos. A igreja tem que parar de olhar para o horizontal e querer o horizontal para lhe avivar. A igreja tem que levantar os olhos para o vertical. Minha carne está tremendo. Prepare, igreja brasileira. 2026 serão 2 sinais: um de juízo para os profanos e de avivamento para os santos. Aqueles que têm contaminado a minha noiva e aqueles que têm prostituído no meu altar, diz o Senhor, prepara que as capas vão cair, mas os santos que estão olhando para o céu, pastor André, tem uma nuvem de glória para descer nessa casa hoje. Tem gente que não vai precisar de pés, porque Deus já deu asa para voar. Cadê esses adoradores aqui? Começa a receber aí. João, levantei os olhos. Há um bálsamo de temor no ambiente. Joma Macandoni Quando eu, João, levantei os olhos e vi um cordeiro como morto, mas vivo, que tem uns 7 olhos, a onisciência, que tem uns 7 chifres, a onipotência. E este veio e pegou o rolo da mão daquele. E quando ele, ai, mas se tu não reagir, misericórdia, ele tomou o rolo da dívida e foi cantado no céu um novo cântico. Quer dizer que desde o início do Kairos não tinha essa canção, porque desde o Kairos ninguém tinha pago o preço, mas naquele dia se cantou assim: digno é o cordeiro de receber, porque foi morto e reviveu, e compraste para Deus. Vai recebendo o batismo com o Espírito Santo aí. E compraste para Deus, não com títulos. Jogue, pelo amor de Deus, entenda, não por dólar, não por milhões, não por política, não por cargo, mas compraste para Deus homens de todas as tribos e todas as nações pelo seu sangue. Se tem 2 que tem a marca do sangue do Cordeiro, pelo amor de Deus, enche essa casa de adoração. Só quem crê. Pede para ela olhar para mim. A mama não é foreg não ansino.
Levanta, moça. Levanta, moça. Fique em pé, irmã. Mabaró. Há um mistério aqui. E quando essa moça lhe abraçar, diz o Senhor, eu saro a tua alma. Porque o teu inimigo quer você um ciclo, um quadro clínico depressivo. Mas hoje, a alegria da salvação vai te sustentar. Hoje é dia de vida, vida, vida. Desceu, pastor, desceu. A graça desceu na casa. A graça desceu na casa. A graça desceu na casa. Vamos lá, bom do que é. Porque o preço foi pago. Pelo amor de Deus, enche esse pulmão de ar e celebre a sua liberdade. Ei! Não vou lhe convencer, porque se um dia você sentiu o peso dos seus pecados, você entenderia o peso da cruz. Se um dia eu quero acabar, irmão. Eu tinha mais duas coisas para falar, mas eu vou encerrar agora. Pastor, o senhor é uma autoridade espiritual nesta noite. Eu quero ficar na parte homilética, mas pelo que Deus está me fazendo perceber, é uma atmosfera profética. Tamar Shurama. Da caladura. Vem cá, pastor, por favor. Me acompanha. Me acompanha. Podia ser revelado de lá. Podia ter dito lá, mas Deus ainda é Deus de mistério. Paulo não pediu permissão para Ágabo profetizar. Ágabo profetizou com o cinto e com o que Deus mandou. E hoje Deus vai usar este homem, representando um período de lágrimas semeada. E quando ele tocar em alguém, será um tempo de almas colhidas. Uma geração semeou em lágrima e outra geração vai colher em alegria. Vem cá, homem de Deus. Estou na Assembleia de Deus? Tem pentecostal aqui? Fique em pé, meu filho. O evangelho não é para os fortes. O evangelho não é para os melhores. O evangelho é para o fraco. E Deus sabe hoje, às 8h53, como Satanás tentou te derrubar. Deus sabe que hoje às 17h23 tu não viria, mas o Senhor te despertou e tu disse: Deus, eu estou fraco, mas não me deixa sair do mesmo jeito que eu entrei. Tu não pediu ouro, tu não pediu prata, tu pediu que um profeta te abraçasse. Então recebe agora, menino, recebe agora, menino. Cadê a geração marcada pelo sangue? Cadê a geração marcada pelo sangue? Cadê a geração marcada pelo sangue? Existe alguém marcado pelos abusos, existe alguém marcado pelas rejeições, existe alguém marcado pelos escândalos institucionais, mas ainda existem os remanescentes. Eu encerro. Diga: a obra da cruz é revolucionária, porque o preço foi pago. Diga: a obra da cruz é revolucionária, porque a sua mensagem é inexplicável. Você dá para entender isso? Não entendeu? Eu recebi um escrito na madrugada, que a gente estava em um culto na igreja, que eu sou pastor no culto de ensino,
E eu preguei sobre as medidas da graça. Eu fiquei frustrado, porque criei uma expectativa que haveria um grande momento ali. Passei 24 horas estudando, enjoei, mas não teve um resultado. Na verdade, a maioria não entendeu. Aí fui para casa frustrado. E no outro dia, eu recebi um escrito de uma moça na Holanda. Disse: pastor, não lhe conheço, mas sem querer eu entrei nas lives da sua igreja. E naquele dia, hora tal, daquele culto, eu era uma prostituta. Em uma vitrine nua, com o meu valor embaixo. Mas minha mãe é do ciclo de oração do Maranhão. E ela estava orando por mim por 23 anos. E naquele dia eu disse: era o meu último dia de prostituição, porque eu me mataria. Mas naquele dia eu ouvi o Senhor dizer: a graça te escolhe, a graça te sustenta, a graça te aceita, a graça te muda, a graça te enche, a graça te inspira, a graça te levanta. E hoje, pastor, estou lhe dizendo, tem um ano que eu sou crente, cheio do Espírito Santo. Será que na cidade de Ariquemes ainda tem alguém que pode pegar essa Bíblia e dizer: essa mensagem ainda é poderosa, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo? Se tem, comece a receber de Deus que eu estou recebendo. Se coloque em pé, por favor. Aleluia. Escolhido fui, por meu nome me chamou, de novo nasci em sua família, com seu sangue me comprou. Olha pra mim, meu filho, olha pra mim. Eu não sou tão revolucionária, porque o preço foi pago e ninguém podia pagar pela sua vida. A obra da cruz é tão extraordinária que na hora que eu estou pregando aqui, tem outro alguém pregando na África, tem alguém pregando a mesma mensagem. Esses dois foram alcançados por essa mensagem. E na juventude era uma geração que não era para ser, mas a mensagem da cruz é uma mensagem dos improváveis e que manifesta o propósito. Esses dois, para uns é exagerados, menino demais, para outros é até doido. Como eu me lembro que eu chegava na igreja correndo e dizia: lá vai o menino, lá vai o doido. Mas quem experimentou um dia a mensagem da cruz, ele sempre quer se alegrar.
Porque eu chamei eles dois? Porque um dia esses também adoraram assim. Um dia foram um menino assim. A geração que pregou para eles está passando. E essa geração está chegando. Então quando vocês abraçarem essa geração vai continuar falando da mensagem da cruz. Vai meu filho, vai meu filho, vai meu filho. Abre o mar pra eu passar por Solta a voz. perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Me resgatou e agora escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Preciso concluir. Ela é revolucionária porque anunciou o resultado, o preço que foi pago. Ela é revolucionária porque a sua mensagem é transformadora. Há um novo período de Deus para a sua vida, uma unção diferente. E eu estou com muito medo do que eu vou falar, porque ultimamente estão lançando meu nome como profecias por aí, então tudo que você fala fica uma especulação. Mas eu tenho muito medo de não agradar o coração de Deus. Eu preciso entregar. Vou começar a santificar essa tribuna. Porque aquilo que está oculto, se não se arrependerem, vai ser público, diz o Senhor. Porque tu estás sofrendo pelo zelo da obra. Mas vou entregar. Mas tu aconselhou, tu queres convencer, mas estão fingindo. Mas alegra-te, homem, eu prumo desceu aqui, porque eu vou trazer um prumo sobre o estado. Assim diz o Senhor: anotai a data de hoje, porque os escândalos vão vir, não para a vergonha do evangelho, mas para a vergonha dos profanos. Porque eu, diz o Senhor, trarei santidade à minha casa e avivamento aos meus. Se tem profeta neste ambiente, recebe da autoridade que eu estou recebendo da parte de Deus aqui. Quem entra na guerra, quem entra na guerra. Não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Tá lavando. Não podem a glória ofuscar o reino de gozo celeste que Deus foi para mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Canta, geração marcada pelo
sangue. tenho muita saudade Lágrimas ainda e das avivamento. glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Eu tenho que passar para o pastor. Há um resultado, há um preço, há uma mensagem e há um resultado. Por favor, olhe ao redor de você, observe por gentileza. Enxergou alguma coisa? Não. Estou pregando há 54 minutos, você não entendeu? Ficarão de fora os cães, os mentirosos, os que se prostituem, os feiticeiros, os ladrões, os profanos. Ficarão de fora, mas entrarão. Bem-aventurado o homem que lava suas vestimentas. Qual é o resultado? Quando eu olho para o Senhor, e se o Evangelho faz parte da minha essência, eu não olho para um homem, eu olho para o resultado da cruz. O Filho de Deus se fez homem para fazer os homens filhos de Deus. Eita, alguém deve ter pegado. Não sou mais resultado do meu ontem, sou resultado da graça manifestada na cruz. Ei, olhe, pegue na mão de alguém, olhe nos olhos dessa pessoa para a gente orar e diga: não adianta mais. Fale, não adianta mais. Fala para fora, deixa de preguiça, não adianta mais. O teu adversário buscar você no ontem, a procurar você nos seus pecados e nos seus passados, no seu passado. Por quê? Há um resultado. Olha para mim. Mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Bem-aventurado é o homem